Simone está descobrindo hoje. Que legal, Simone. Bom, então, vamos começar, né? A gente pode passar esse primeiro slide. Você pode passar aí para mim? Deu erro aqui no meu celular. Peraí, deixa que eu transmito hoje. Peraí, que eu passo do meu. Peraí. Vocês são 1000. Oi, Ana, pode ir para o segundo slide. Tá travando, como se tivesse outra pessoa transmitindo. Não tô conseguindo mexer. Vê se tá no seu sem querer. Não, no meu eu já saí. Engraçado, não tô conseguindo, tá? Quase eu mexer aqui de novo, peraí. Qualquer coisa eu posso tentar transmitir por aqui também. Você tá com o seu aberto? Eu abro ele aqui agora. Eu tô com ele aberto aqui só no tablet, mas eu abro ele aqui. Vamos ver se a Ana conseguiu agora. Tenta baixar pra gente, Ana. Não consigo. Estranho isso. Eu consegui mudar de boa. Tava aparecendo embaixo, assim, no meu celular também, ó. Extraindo o texto do PDF. Então, deve ser por causa que tá no seu, então. Porque não, tenta abrir ele no outro formato, no PowerPoint. Tá, peraí. Porque o meu apareceu essa informaçãozinha aí embaixo também. Mas eu já desloguei, já. Tá. E tem gente ainda entrando. Gente, não é pra fugir não, hein? Eu tô vendo vocês. A maioria hoje eu acho que tá no início da faculdade. Queria que vocês comentassem, vocês estão em qual período? Eu acho que a maioria que tá aqui agora é do início. O pessoal do finalzinho estava ontem. Eu tenho uma curiosidade também. Eu queria saber, vocês que são da faculdade, assim, vocês já têm mais ou menos uma abordagem que vocês pretendem seguir com tudo isso que a gente está, todas as palestras que a gente está vendo aqui? Vocês já têm mais noção também? Que, assim, às vezes você tinha uma noção, viu aqui numa palestra e falou assim, poxa, esse daqui é interessante, está pensando em seguir para outra coisa? Pelo visto, a galera tá do meio para frente. Não consigo abrir os slides. Tá, então vou deixar o João tentar. Vamos lá, deixa eu tentar aqui também, não prometo, hein? Maria, eu tô ficando mais em dúvida ainda, muitas abordagens boas, né? Eu já consegui pela palestra eliminar algumas, tá? Eu também. Não é contra o palestrante, mas sim contra a abordagem. Vamos ver se agora vai a amiga do aqui. João aqui, ó. Eu sou formada, estudei com o João, mas atuo com a TCC. Olha. A analítica mexe com muita gente. Eu não posso falar muito. Eu acho que eu já sei porque eu não estava participando. Vamos ver se vai rolar. Ó, o de João apareceu aqui. Agora tem 2 apresentações, hein, gente? Tá. Deixa só ele, Ana, pra gente ver. Mas eu acho que eu sei porque que deu erro. Deixa dele aí pra gente. Vai. Vamos ver se eu vou conseguir passá-la por aqui. Consigo. Salvou a pátria. Foi. Foi, né, gente? Acho que agora
Ó, a Rosália comentou aqui que está tendenciosa à terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, é a próxima palestra. Humanismo ganhando coração. Mas, gente, humanismo não tem como. Humanismo, eu acho que, particularmente, eu nunca vi alguém assim não gostar muito de humanismo. Não tem como. Você pode até seguir outra área, mas o humanismo está naquela fenda ali que geralmente alguém sempre tem um pezinho ali. Não tem como. Bom, gente, então acho que agora dá para a gente começar, né? Deixa eu partir aqui para esse primeiro slide. Bom, então eu não sei se vocês já estão habituados a esse termo, né, de primeira, segunda, terceira onda, né? Mas a gente tem essa escala aí dessa evolução das terapias comportamentais, né? Então a gente tem uma primeira onda de terapia comportamental que vai ali até os anos 70, né? Vai dos anos 50 até os anos 70, bem no iniciozinho da psicologia, né? Da primeira psicologia em consciência, onde o foco está em mudar o comportamento, né? Então a gente tem um comportamento que é entendido como disfuncional e eu preciso modelar esse comportamento. Então, a gente teria aqui uma psicologia, basicamente, de maneira prática, ela pode ser comparada ali a um processo de tipo de adestramento de um cachorro. Ah, qual que é o comportamento problema? Esse cachorro faz xixi fora do lugar. Eu preciso que ele pare de fazer isso, né? Então, eu vou criar um processo de modelagem de comportamento e vou mudar esse comportamento que eu entendo como um problema. E aí nós temos uma segunda onda, né, de terapias comportamentais que vem já ali a partir dos anos 70, partindo da premissa de que existe algo entre essas interações que nós vamos chamar de comportamento que está faltando, né? Existe um outro processo aí no meio que talvez a gente esteja deixando passar, que é justamente esse funcionamento cognitivo, né? Que é onde entram os pensamentos e tal, onde a terapia comportamental começa a adotar uma visão mais ampla também sobre as emoções, né? Não só sobre os pensamentos, mas sobre as emoções. Então, nessa segunda onda, né, que tem só esse período de maior força aí até os anos 2000, né, antes da terceira onda, no caso, é uma abordagem comportamental que tem esse viés de mudar um pensamento que é disfuncional, né? Ou seja, a TCC ela vai trabalhar com a reestruturação cognitiva, e que já é uma abordagem bem diferente do que a gente vai ver nessa terceira onda, né? Então, essa terceira onda, onde a gente não vai ter só a ACT, né? Onde a gente vai ter a FAP, a DBT, né? Todas as abordagens que nós chamamos de contextuais, elas vêm desse princípio de mudar a relação com os meus pensamentos e os meus sentimentos, né? Então, aqui, já não existe mais um foco em reestruturar ou consertar algo, né? E sim mudar a maneira como eu me relaciono com esse estímulo. Pode ser um pensamento, pode ser um sentimento. Deixa eu passar. E aí, para a gente poder falar, né, falar de ACT, falar de terceira onda, a gente precisa falar do Steven Hayes, né? O Steven Hayes é PhD em Psicologia Clínica, professor emérito da Universidade de Nevada, em Reno, nos Estados Unidos, e é um dos psicólogos mais influentes da atualidade, né? Então, o Steven Hayes, ele é o cara que é responsável aí por definir que ondas seriam essas, né? Então, ele fez essa construção de quais seriam as ondas dessas terapias e como elas evoluíram ao longo do tempo, né? Então, ele não só está por trás da ACT em si, né, sendo o principal desenvolvedor da aceitação e compromisso, mas é também do contextualismo funcional, que é a filosofia que vai dar base para essa abordagem, né, e também da RFT, que é uma teoria sobre cognição e linguagem. Então, assim, é importante trazer um pouquinho aqui do Hayes, porque ele é um cara muito presente quando a gente fala de psicologia de maneira geral hoje em dia, né? Então, ele é alguém que está sempre produzindo, que está sempre convidando a gente que está na clínica, inclusive, para participar desse processo de produção, né? Mas aí, eu vou explicar isso um pouquinho melhor aí para frente.
Então, eu trouxe uma frasezinha aqui do Reis também, que eu acho que representa um pouco dessa mudança que ele quer trazer para a psicologia, né? Que é: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, dependendo de como nos relacionamos com essa dor. Então, vamos aí à filosofia, né? Toda abordagem ela vai ter a sua filosofia de embasamento e a sua teoria científica de fato, né? E aí a filosofia que a gente tem para embasar a arte, né, é o contextualismo funcional, que, né, também teve o seu principal desenvolvedor, o Steven Hayes, né? Então, o que o contextualismo funcional ele vai acrescentar para a psicologia comportamental? Ele vai dizer que o comportamento ele só pode ser observado dentro do seu próprio contexto, e não de uma maneira isolada, como a gente via lá na primeira onda das terapias comportamentais, né? Ou seja, o contextualismo funcional ele vai trazer um termo que chama trabalhabilidade, né? Ou workability, que é esse termo em inglês, que vai dizer o seguinte: se antes a gente via um comportamento isolado, entendia ele como disfuncional, agora o que vai agregar esse valor, né, dele ser disfuncional ou não, é o contexto que ele está inserido. Ou seja, eu não posso mais dizer que se uma pessoa chora, esse é um comportamento disfuncional por si só, porque isso é apresentar tristeza, tristeza é um sintoma, e sintoma precisa ser aliviado, né? Dentro do contextualismo funcional, a gente vai entender para que serve esse choro, qual função ele tem dentro da história de vida e do contexto dessa pessoa, né? Ele agrega alguma coisa, ele tira alguma coisa dessa pessoa, ele restringe o comportamento dela, né? Então, o contextualismo funcional, ele vai dizer que só existe essa observação, inclusive ali clínica, se eu também estou observando o contexto, né? E aí, partindo da filosofia, depois da filosofia, nós temos a teoria científica que embasa o pensamento da arte, né? Que é a teoria das molduras relacionais, a RFT. Então, a RFT é uma teoria um pouquinho mais densa, um pouquinho mais complicada, mas nem tanto assim, né? Então, para a gente entender de onde o Steven Hayes tirou essa ideia de desenvolver a RFT, a gente tem que pensar primeiro lá na primeira onda das abordagens das terapias comportamentais, né? Então, a gente vai pensar lá no behaviorismo radical, numa análise do comportamento mais pura, né? Então, quando o Skinner foi desenvolver a sua própria filosofia, né, que é o behaviorismo, um desses conceitos de comportamento que ele desenvolveu não foi tão explanado, vamos dizer assim, né? Então, o comportamento verbal é um conceito que Skinner desenvolveu pouco, né? Dentro ali do contexto onde o behaviorismo foi desenvolvido, né, e como ele era aplicado, talvez ali não existisse espaço para desenvolver mais, ou talvez até tecnologia, conhecimento, né, para a gente poder ir mais a fundo. Então, a RFT, ela vem para explorar um pouquinho esse conceito de comportamento verbal do Skinner. Então, a gente pode dizer, basicamente, que a RFT está para ACT, como o Lacan está para psicanálise, por exemplo, né? Então, o Lacan é o cara aí que mais desenvolveu aquela ideia mais freudiana, né? Então, ele é o pós-freudiano mais potente, vamos dizer assim, né? Então, ele pega alguma coisa que está pronta e ele vai desenvolver ela ainda mais, né? Como se ele estivesse dando vida a quem começou a desenvolver e não conseguiu terminar. Então, a RFT ela vai trazer esse complemento também. Ela vai estar toda baseada nesse comportamento que é verbal. Então, aqui o Steven Hayes entende que esse comportamento verbal, ele é que vai ser determinante para o nosso sofrimento ou não. Vamos olhar a boca, né, gente? Fala muito. Então, a teoria das molduras relacionais, desenvolvida nos anos 90, publicada pela primeira vez em 2001, explica como nós aprendemos linguagem e cognição. Então, segundo a RFT, humanos têm a habilidade única de relacionar eventos de forma arbitrária.
né? Ou seja, como entender que a palavra cachorro representa um animal real, mesmo sem semelhança física, né? Então, nós temos essa capacidade de associar esses estímulos arbitrários, né? Ou seja, letras que não se parecem com animais, nós juntamos essas letras e entendemos que a junção delas significa um animal, né? Então, dessa maneira, a RFT ela vem explicando como a gente vai agregar conhecimento e produzir linguagem, né? Então, essa palavra linguagem vai ser muito importante para a gente poder entender a RFT, né? Porque ela vai falar nada mais do que essa nossa capacidade de produzir linguagem, que vai ser ótima para a gente poder avançar na vida, conquistar novos cargos, desenvolver pesquisas, desenvolver tecnologias, mas essa produção desenfreada de linguagem também vai trazer sofrimento, né? Que é o que a gente vai chamar de fusão cognitiva. Então, da mesma forma, né, que nós criamos essas relações entre palavras e objetos, né, símbolos, a gente também consegue associar o nosso eu, né, esse nosso self, né, o meu senso de identidade, a alguma outra palavra, e a partir disso gerar alguma resposta, né? Então, por exemplo, eu posso associar o meu eu com a palavra fracasso apenas com o pensamento. E ainda assim sentir dor emocional, como se o fracasso estivesse acontecendo de fato, né? Então, esse basicamente é o processo da ansiedade que a gente já conhece, né? Então, às vezes eu penso que eu vou mal em alguma coisa, ou que alguma coisa não vai dar certo, e a partir daquele momento eu já começo a sentir os sintomas da minha ansiedade. Eu sinto dor de barriga, eu sinto as minhas mãos frias, eu sinto meu coração acelerar, né? Isso tudo porque eu fiz uma associação arbitrária de duas informações, né? Ou seja, duas coisas que não estão ligadas, como, por exemplo, o meu presente e o futuro, já que o futuro é imprevisível, né? Eu não o conheço, e eu associo ele a algo que está ligado a mim, né? Como o meu desempenho, por exemplo. Então, eu vou criando essas fusões cognitivas. Então, a RFT, basicamente, ela vem ensinar para a gente como nós produzimos linguagem e cognição, né? Como esse processo acontece desde o início da nossa existência, tá bom? E aí eu trouxe um exemplo aqui mais didático, né, para a gente ter essa noção. Para a gente é muito simples hoje, né, olhar essa palavra cão e olhar para o cachorro e falar, ok, elas correspondem à mesma coisa. Esses dois estímulos eles representam a mesma coisa, quando, na verdade, né, de maneira prática, eles são completamente opostos, né? Então, essa palavra ser, ela não tem nada a ver com esse cachorro. Assim, essa letra C, né? Assim como a letra A, assim como a letra O, assim como o tio, né? Mas, de alguma forma, eu fiz ligações arbitrárias que me fazem compreender que a junção desses símbolos significa a mesma coisa que essa imagem desse cachorro. E dessa forma nós vamos produzindo conhecimento sem parar. Então aqui eu resolvi trazer um pouquinho, né, de que tipo de relação a gente pode criar entre um estímulo e outro, né? E aí aqui é importante a gente ressaltar que essas relações, elas não são criadas separadamente ou de maneira organizada e categórica, tá? Elas podem surgir ao mesmo tempo, juntas, separadas, em sequência ou não, né? Não existe uma regra, tá? Então, entre esses dois estímulos, né, nós podemos criar uma relação que é de equivalência, por exemplo, né? Onde eu consigo dizer que esse cão é um animal de estimação, né? Ou seja, eu dou uma identidade para ele. Ele é um animal de estimação. Ele fica na minha casa, eu alimento, eu cuido dele, e ele serve para me dar alguma companhia, algum conforto emocional, né? Ou seja, eu classifiquei ele. Nós podemos criar uma relação que é de oposição, ou seja, esse cão não é um gato, né? Ou seja, é um significado completamente oposto àquilo que está sendo apresentado. Nós podemos criar uma relação que é de comparação, né? Ou seja, o cão é mais amável do que o gato, ou o cão é menos amável do que o gato.
Nós conseguimos criar relações de temporalidade, né? Ou seja, o cão latiu antes da visita chegar, ou o cão latiu depois da visita chegar. Nós podemos criar relações que são de espacialidade, ou seja, o cão está dentro de casa, ou o cão está fora de casa. Nós podemos criar relações de causalidade, né? Essa é uma que a gente usa muito, por exemplo, na relação com os pets de maneira geral, né? Então, se o cão late, logo há alguém no portão, né? Então, são essas relações, por exemplo, de causalidade que vão te levar a perceber se o seu pet está doente. Meu pet hoje não latiu, não levantou para comer. Logo, pode ser que ele esteja doente. Então, um exemplo rápido assim, de como a gente acaba utilizando essas relações, né? E, por último, nós podemos criar relações que são deíticas, né? Ou seja, de perspectiva. Eu tenho um cão, você não. Então, aqui são os tipos de relações que nós podemos criar entre um estímulo e outro. Mas agora eu quero saber também se todo mundo que está acompanhando aí está ok, se eu passei muito rápido por alguma coisa, tem alguma coisa que ficou, que não ficou tão compreensível assim para vocês por enquanto. Ótimo, então vou encarar os joinhas como está saindo tudo bem. Então tá. Então agora, eu trouxe aqui uma situação, exemplo de como acontece na nossa vida, né? Como essas relações arbitrárias, elas estão presentes no nosso cotidiano. Então, eu coloquei uma situação, né? Não passei na prova. Aí tá uma coisa que faz a gente sofrer, né? Ter uma nota ruim, não ter uma aprovação na faculdade, né? Algo que gera muito sofrimento. Então, eu tenho essa situação aí, não passei na prova. Qual o tipo de relação, né, eu posso acabar criando a partir dessa situação? Dentre todas as possibilidades, eu coloquei aqui essa relação de equivalência com a palavra fracasso. Então, por que eu usei aqui a palavra fracasso? A palavra fracasso, ela está muito ligada ao nosso contexto cultural, né? Então, hoje, principalmente, nós vivemos um contexto de produtividade muito grande, onde a falta de êxito pode significar fracasso. Então, é muito comum que, dentro do nosso contexto, não passar em uma prova signifique fracassar, né? Então, eu vou fazer essa ligação entre o meu eu, entre o meu self e a palavra fracasso. E a partir dessa junção, eu vou criar um novo conhecimento, como essa frase que eu coloquei aqui para essa moça, né? Sou um fracasso, melhor me tentar de novo. Ou seja, a consequência de fazer de criar essa relação aqui com o meu eu e a palavra fracasso, é gerar sofrimento e rigidez cognitiva, né? Então, a partir dessa ligação rápida, que pode ser feita em questão de segundos, né, eu já começo um processo de sofrimento, e que ele vai começar a se alastrar por tudo que eu sei sobre mim. Então, se eu sou um fracassado, é melhor eu não tentar de novo. Se eu sou um fracassado, talvez eu devesse desistir. Se eu sou um fracassado, talvez eu não deva me relacionar com pessoas que têm êxito nas coisas, né? Então, a partir de uma ligação muito rápida, né, e completamente arbitrária, ou seja, a não aprovação nessa prova pode estar ligada a diversos outros fatores, tipo sono, alimentação, ansiedade, né? Só que nesse momento, né, como a gente cria essas relações de uma maneira muito rápida, num espaço muito curto de tempo, às vezes não cabe esse espaço de reflexão, né? Esse espaço de consciência. E é aqui, nesse momento, né, nessa relação arbitrária que vai gerar uma consequência negativa, que eu vou chamar de fusão cognitiva. Ou seja, quando eu vou fundir dois conceitos, vou me apegar a eles, e eles vão gerar sofrimento na minha vida. Mas então, dada essa introdução, né, de entender que de onde vem a aceitação e compromisso, né, em que lugar ela está localizada,
dentro dessa evolução das abordagens comportamentais, né, vamos de fato chegar à aceitação e compromisso. Então, a ACT ela foi fundada pelo Steven Hayes, né, junto com Kelly Wilson e o Kirk Stroessel, e ao longo dos anos 90, e é uma abordagem baseada em evidências que ajuda as pessoas a lidar com pensamentos e emoções difíceis, desenvolvendo flexibilidade psicológica. O foco está em aceitar a experiência interna, conectar-se com o presente e agir com base nos próprios valores, mesmo diante do sofrimento. Então, vamos lá. Partindo de uma filosofia que enxerga o comportamento em contexto, né, ou seja, somado a diversos outros fatores, e é uma base científica que fala sobre como nós produzimos linguagem e cognição, nasce a terapia de aceitação e compromisso, né, que vai tentar proporcionar para esse cliente esse lugar de flexibilidade psicológica, né, ou seja, a arte ela vai entender que a vida é uma sequência de oscilações. Para você lidar de uma maneira saudável com essas oscilações que são imprevisíveis, você precisa de flexibilidade. Ou seja, entender que, às vezes, a depender de que estímulo a vida vai te apresentar, o seu estado emocional, ou físico, né, enfim, material, ele pode ser alterado. E, na maioria das vezes, né, não tem o que possa ser feito. Então, nós não conseguimos lutar contra os processos da vida, né? Nós precisamos ser flexíveis para entender que talvez hoje eu estou bem, eu estou feliz, mas amanhã pode ser que eu esteja triste, e depois de amanhã pode ser que eu esteja com raiva, depois de amanhã pode ser que eu esteja com medo, né? Enfim, então a arte ela vai tentar trazer essa flexibilidade, né? Essa atenção ao momento presente. Então, apesar também de uma base que é muito comportamental e científica, a arte ela também vai trazer uma proposta mais acolhedora em relação a esse histórico das terapias comportamentais. E aí, para a gente falar de arte também, a gente precisa falar de um conceito-chave, né? Que é esse conceito enorme, essa palavra levemente complexa, né, que é o transdiagnosticismo. Então, não tem como falar de arte, não falar desse transdiagnosticismo. Então, o que é esse transdiagnosticismo? É um olhar para as raízes do sofrimento, uma abordagem que enxerga além dos rótulos de transtornos específicos, como ansiedade ou depressão. Em vez de focar nas diferenças, ele identifica e trata os processos psicológicos fundamentais, que são comuns a diversas condições, como a tendência a ruminar sobre pensamentos negativos ou a evitar sentimentos desconfortáveis. Ao atuar nessas raízes compartilhadas, busca-se um tratamento mais unificado e eficiente para o sofrimento mental. E aí, por que eu dei essa importância aí para processos psicológicos, né? Porque essa abordagem transdiagnóstica, ela é uma abordagem que ela busca entender os processos psicológicos, né? Ao invés de entender, por exemplo, processos de patologias ou sintomas, né? Então, como assim, João? Né? Me explica melhor. Dentro do transdiagnosticismo, a nossa visão é de que existem sintomas que são comuns a várias psicopatologias. Então, por exemplo, o sintoma de sudorese, taquicardia, ele vai estar presente em quase todos os transtornos de ansiedade. Né? E assim como transtornos de humor, enfim, e por aí vai. Então, essa abordagem do transdiagnosticismo, ela meio que vem trazer uma crítica a essa visão muito psicopatológica do sofrimento humano. Por quê? Muitas vezes essa construção psicopatológica, ela está muito mais pautada no conhecimento da medicina, por exemplo. Né? Então, às vezes, elas são ferramentas muito úteis e valiosas para um profissional entender como ele vai ajudar uma pessoa, né?
Então, às vezes, eu preciso categorizar lá e separar aquele DSM todo, como a gente conhece, para entender qual é a melhor forma, né, para poder generalizar tratamentos. Mas, será que essa visão cabe também dentro da clínica da psicologia? Será que a gente está tendo evidência de que esse modelo psicopatológico está trazendo uma melhora a longo prazo? Né? O que a gente está tendo de evidência em relação a isso? O que a gente está ganhando ou perdendo com essa patologização das coisas? Né? Então, hoje é muito comum os clientes chegarem até a clínica já muito rotulados, né? Às vezes já com o diagnóstico estabelecido e completamente fusionados com essa ideia de que eu sou esse nome que me deram, né? Então, por que, essencialmente, o transdiagnosticismo vai ser muito importante aqui? Porque quando a gente está falando de comportamento, quando a gente está falando de repertório de comportamento, a gente precisa abandonar um pouquinho essa visão do diagnóstico. Em que sentido, né? Às vezes o diagnóstico ele vai diminuir o seu repertório comportamental a partir do momento que eu vou trazer as seguintes associações. Eu sou o ansioso. Se eu sou o ansioso, logo, toda vez que eu me expor a uma situação social, eu vou me sentir tenso. Se eu sou ansioso, toda vez que eu for fazer uma prova, eu vou achar que eu vou me dar mal primeiro. Ou seja, a partir disso, eu vou reduzindo as minhas possibilidades de comportamento a partir dessas ligações que eu faço. Então, o diagnóstico, dentro do nosso contexto, por exemplo, é algo que vai trazer muita informação para o que a gente vai chamar de eu, né? Self. Então, é um conceito que não é muito simples, né, assim, de ser explicado, de ser entendido, mas eu espero que, de maneira básica, assim, eu tenha conseguido passar por ele, né. Então, o que é o transdiagnosticismo? É uma abordagem que olha para o processo psicológico, ao invés de sintomas e patologias, tá? Então, dado esse conceito, agora a gente precisa falar sobre o modelo de psicopatologia. Então, tudo que vai nortear qualquer prática clínica, né, para dentro de cada abordagem, vai ser esse modelo de psicopatologia, né? Então, entender qual é esse modelo de psicopatologia vai levar a gente a entender como colocar essa abordagem em prática, né? Então, segundo a terapia de aceitação e compromisso, a psicopatologia surge da inflexibilidade psicológica. Esse conceito descreve um estado em que nos tornamos reféns dos nossos pensamentos e emoções, levando-nos a evitar experiências internas e nos afastar do que realmente valorizamos na vida. Em vez de lutar contra o que sentimos, o modelo propõe que o sofrimento é mantido por essa esquiva e fusão com a mente, resultando em ações que nos distanciam de uma vida significativa. Então, dentro desse processo de inflexibilidade psicológica, né, a gente pode trazer um exemplo bem claro, assim, de uma crise de ansiedade, por exemplo, né? Então, como que a crise de ansiedade ela vai começar? Eu tenho um gatilho inicial, e aí eu percebo que eu estou tendo sensações internas que estão me levando à preocupação. Pode ser o meu coração acelerando, pode ser as mãos ficando frias. E a partir desse momento eu entendo que, se eu não estou no que eu considero normal, eu preciso voltar para o estado anterior. Então, aí, a partir desse momento, eu inicio uma luta contra aquilo que eu estou sentindo. Porque eu pretendo sair daquele estado. Por mais que ele seja um estado orgânico, né? Então, às vezes, se aquela ansiedade aconteceu ali, é porque teve um motivo, né? Teve um porquê dela acontecer. E aí, se eu tento, nesse momento, lutar ou me esquivar dela, é onde ela começa a aumentar.
né? Então, ali na crise, quanto mais eu tento me acalmar, mais eu fico nervoso. Mais eu fico nervoso e mais eu fico nervoso. E se as pessoas falam para eu me acalmar, pior ainda fica, né? Porque aí eu vou entender que eu estou mais distante ainda do que eu deveria. Então, nesse momento, o que que existe? Um processo de fechamento, né? Onde eu me fecho para o que eu estou sentindo. Eu me fecho para aquilo que eu estou pensando, porque eu entendo que essa sensação é desconfortável. E o desconforto precisa ser evitado, né? Então, aí passando mais uma vez, né, pela questão da RFT, é importante a gente trazer essa questão do contexto aqui, né? E o contexto em relação às palavras, né? Então, o nosso contexto, por exemplo, nacional, ele vai ter um repertório de palavras que vai corresponder aqui, a nossa cultura, Brasil. Espera aí só um minutinho. Quase saiu. Então, entender esse nosso repertório cultural, por exemplo, vai ser essencial também para a gente entender como esses processos de inflexibilidade vão acontecer dentro do nosso contexto aqui, nacional, né? Então, basicamente, o modelo de psicopatologia, né, o que a gente entende como sofrimento dentro da arte, é essa inflexibilidade psicológica. Ou seja, quando eu me apego a alguns conceitos, ligo eles a esse eu, né, e eu fico resistente a abandonar esse daí, né? Então, eu fico preso, por mais que aquilo me gere sofrimento real, né, uma dor emocional, se assim a gente pode dizer, eu escolho ficar apegado com esse pensamento, com essa sensação, né? Logo, eu estou inflexível. Então, o que a gente vai buscar primordialmente na arte, né, é essa tal flexibilidade psicológica. E aí, o que é essa flexibilidade psicológica? É a nossa capacidade de estar presente, aberto à experiência e agir em direção a uma vida significativa. Ser flexível psicologicamente significa estar aberto, estar presente e fazer o que importa. Esse processo não é linear. Por isso, a arte utiliza um modelo chamado Hexaflex, que organiza as habilidades fundamentais e que fortalece a flexibilidade psicológica, né, que a gente vai ver em seguida. Então, o que a arte vai entender como flexibilidade psicológica? Quando eu estou aberto a entender o que eu sinto e o que eu penso, ou seja, quando esses pensamentos intrusivos ou a sensação desconfortável da ansiedade já não me gera uma alteração de comportamento, né? Ou seja, eu estou aberto, eu consigo perceber que isso está acontecendo e está tudo bem, né? Então, estar presente, né? Estar conectado ao momento real, né? E aí, como a gente pode trazer um exemplo, né, de desconexão? Quando eu vou partir, por exemplo, para o futuro, né? Então, eu estou aqui hoje e eu tenho um compromisso amanhã, e eu decido adiantar esse compromisso dentro da minha cabeça. E eu decido que amanhã esse compromisso vai dar errado. Então, a partir desse momento, eu já me desconectei do que é hoje, do que é agora, né? E eu parti para esse lugar do futuro, né? Eu me descolo do agora, e a partir desse futuro, que com certeza vai ser negativo, né, dentro da nossa cabeça, eu já começo um processo de sofrimento. Então, eu já deixo de estar presente. E fazer o que importa, né? Essa ação comprometida, que é justamente conseguir agir independente da sensação, né? Então, aqui a gente pode colocar como uma ação compromissada, quando a gente vai conseguir mobilizar um cliente que está em um quadro depressivo muito grande, por exemplo, a conseguir levantar e trocar de roupa, né? Então, às vezes, levantar e trocar de roupa, ou tomar um banho que seja, vai ser fazer o que importa, né? Então, apesar de eu estar me sentindo mal,
apesar de eu estar me sentindo triste, apesar do meu corpo estar fraco e eu não querer, não ver mais esperança na minha vida, eu vou levantar e vou tomar meu banho, eu vou trocar de roupa. Então, basicamente, esse é o estado que a gente busca no final desse acompanhamento com a arte, né? Estar flexível, perceber que a vida oscila e tá tudo bem. E aí a arte vai usar esse modelo, né, o Hexaflex, para poder organizar essas habilidades. Então eu trouxe aqui para vocês, primeiro essa mudança de foco da arte, né, e aí eu trouxe essa comparação com a TCC, que representa a segunda onda, né, então a gente tem nessa segunda onda a pergunta como, esse pensamento é verdadeiro ou falso, né? E a estratégia da TCC enquanto corrigir ou reestruturar o pensamento. Então, mudar a forma como você pensa sobre os seus problemas é o primeiro passo para mudar a forma como você se sente e se comporta. E aí a mudança já da arte, né? A mudança dessa pergunta vai ser tentar controlar esse pensamento. Tem funcionado para você construir a vida que deseja? E aí qual que vai ser a nossa estratégia diante disso? Mudar a relação com o conteúdo do pensamento. Né? Então, aqui, o que é muito legal a gente ressaltar? Se, um lado, a gente tem uma mudança que está pautada em alterar esse conteúdo, né, que me gera sofrimento, aqui na arte, a minha intenção é não alterar esse conteúdo, e sim mudar a relação que eu tenho com ele. Né? Então, o foco de ação é diferente, né? É isso que eu quero que vocês percebam aqui. E eis aqui o nosso queridinho Hexaflex, né? Então, para que serve esse Hexaflex? Né, para a gente poder entender que processos são esses, né? Que habilidades são essas que vão me gerar essa flexibilidade psicológica. E, a partir da Hexaflex, eu vou entender como eu vou construir um caso clínico. Então, a partir do que a pessoa me apresenta, quando ela chega até a clínica, eu vou entender aqui dentro desse Hexaflex quais desses processos, né, que podem ser mais de um, ou todos, qual desses está mais evidente e por onde vai ser melhor eu começar a mobilizar todos esses processos aqui. Então, por que o Hexaflex está disposto dessa forma, né? Com todas essas ligações? Porque todos esses processos conversam entre si. E, geralmente, quando eu trabalho um, eu automaticamente trabalho outro, tá bom? Então, vamos lá, né? Quais são aí esses 6 processos, né? Essas 6 habilidades para que eu consiga desenvolver essa flexibilidade psicológica. Nesse pilar do meio, né, nós temos aí o contato com o momento presente e o eu como contexto. Esse pilar central, ele vai participar ativamente de todo o processo. Todo o processo de flexibilidade psicológica precisa estar trabalhando dentro dessas 2 habilidades. Ou seja, estar completamente aqui e agora, com a atenção aberta, para tomar decisões mais alinhadas com os valores, e aqui no eu como contexto, acessar esse eu que é observador, né? Ou seja, a parte de nós que presencia os pensamentos e emoções sem ser definido por eles. Então aqui, para a gente poder falar desse eu como contexto, a gente precisa entender um outro conceito chave aqui dentro da aceitação e compromisso, que é essa divisão do self, né? Então, para a arte, como o nosso self se divide? Ele se divide em 3 partes. Uma parte que é contexto, uma parte que é conceito e uma parte que é processo. Esse eu como processo é um conceito bem mais profundo, que eu acho que não cabe aqui. Talvez iria gerar mais dúvidas do que explicações. Então, de maneira geral, o self processual, né, o eu como processo,
é aquela parte do nosso eu que está ligada à nossa percepção, à nossa vivência, né? E aí nós temos o eu como conceito, que é onde eu guardo todas as informações que eu sei sobre mim. Toda a minha história, que os meus amigos falam sobre mim, que a minha família fala sobre mim, né? Tudo que eu consigo agrupar em questão de conceitos e que eu consigo acessar, que é sobre meu eu guardo nesse eu que é conceitual. E aí nós temos esse eu que é contextual, né? Que é o que a gente vai tentar buscar dentro da arte, né? Então, o que muda nesse eu contextual? Esse eu contextual, ou eu observador, né? Eu gosto muito mais de usar esse termo do eu observador, que é o que a gente também pode chamar de consciência, né? Então, esse eu como contexto é aquele eu que consegue presenciar os meus processos psicológicos, consegue observar os processos que estão presentes no meu ambiente e consegue fazer um balanceamento dessas duas coisas, né? Então, por exemplo, no eu como conceito, eu posso ter uma informação sobre mim que é eu só gosto de tomar café. Eu não gosto de tomar um suco, por exemplo. Então, às vezes, ao longo da vida, eu fui reforçado de que eu só gosto de tomar café. Mas, em algum momento, eu posso passar por um quadro, sei lá, de adoecimento, onde eu vou ser privado de tomar esse café que eu sempre gostei a vida inteira, e que eu reforço a vida inteira para mim, de que eu sou assim, eu amo esse café. Ali eu preciso tomar uma decisão mais pautada em alguns valores, como saúde, por exemplo, e vida, né? Se eu fico preso nesse conceito que eu sei sobre mim, que eu só gosto de tomar café, talvez eu não consiga fazer essa mudança de comportamento para algo que seja mais alinhado com a minha saúde, por exemplo, né? Então, esse eu como contexto é o que vai dizer assim, tá, você sempre gostou de café, mas agora você não pode mais tomar. Tomar café agora quer dizer prejudicar a sua saúde. Então, é esse eu contextual, né? É esse eu observador que vai fazer eu balancear a minha história, né? O que eu sei sobre mim e o que está acontecendo hoje, aqui, né? E aí, por isso, ele fica nesse pilar central aí do Hexaflex. Do lado esquerdo, nós temos a aceitação e a desfusão cognitiva, né? Então, a aceitação, abraçar as emoções e sensações difíceis, sem tentar evitá-las ou mudá-las, criando um espaço para agir com propósito. Esse é um termo que gera muito, que dá muito o que falar dentro da arte, né? Esse termo aceitação. Até hoje é um conceito que o Steven Reis vem assim, produzindo muito em cima, né, para tentar chegar a um consenso científico de que conceito, que aceitação é essa, né, que esse cara está falando. Como assim aceitar, né? Então a gente tem essa noção, esse senso comum da aceitação como uma relação de passividade com algo, né? Aceitar para mim é tipo, deixa, eu aceito. Eu simplesmente permito, né? Então, é importante a gente entender que a aceitação aqui não é isso, né? A aceitação dentro da arte, ela está longe da passividade. Pelo contrário, é um processo ativo de abertura, né? Então, decidir sentir o que eu tenho para sentir, dar espaço para o meu pensamento sem julgamento, né? É algo extremamente custoso, né? E que precisa de investimento. Então, essa aceitação, ela está longe de ser algo só como aceita que dói menos, né? Como a gente está acostumado. E aí nós temos a desfusão cognitiva. Aqui na desfusão cognitiva é onde a gente vai explorar, por exemplo, com o cliente, essas regras ou essas sentenças que ele tem guardado lá no seu self conceitual, né? Então, a partir da história de vida dessa pessoa, né, a partir da nossa história de vida, nós vamos criando várias sentenças, várias regras, né, para quem nós somos e como nós devemos agir.
E é aqui, dentro desse processo de difusão, que a gente vai convidar essa pessoa a se distanciar daquilo que ela pensa, né? Então, às vezes, eu estou com um pensamento ali extremamente fundido, que me gera muito sofrimento, mas eu não consigo me desprender dele. É onde aqui, dentro do processo terapêutico, a gente vai convidar essa pessoa aos poucos a ir se desligando e a perceber esse pensamento como algo que é um evento mental e não uma verdade literal. Então, muitas vezes, né, nós temos pensamentos que são completamente, não vou nem dizer disfuncionais, são completamente maldosos, né, cruéis sobre nós mesmos, sobre as pessoas que nós amamos, né, ou pensamentos que nós podemos chamar de intrusivos, por exemplo, né, e você só precisa de 1 milésimo de segundo para se prender nesse pensamento e deixar com que ele torne a sua vida pior, né, com que ele expanda o seu sofrimento. Então, esse processo é essencial para a gente poder proporcionar para essa pessoa essa flexibilidade psicológica, né? Então, depois, mais à frente, eu vou trazer o que são os 3 pilares, assim, da arte, né, que estão ainda dentro desse hexaflex. Aqui, desse lado esquerdo, a gente vai ter esse pilar que é de abertura, né? Então, do lado direito, nós vamos ter os valores e a ação comprometida, né? E está aí um outro conceito polêmico dentro da arte, né? Valores. Então, dentro do que a gente entende como método científico, né, falar de valores, e falar de terapia, e falar de ciência comportamental é algo completamente polêmico, né? Então, esse é um conceito também do qual o Chimay Reis vive tendo que produzir um pouco mais em cima, e dizer e redizer, né, sobre o que ele está tentando transmitir. Mas esses valores são, na verdade, a nossa bússola interna, né? Eu acho que essa é uma definição que me ajudou muito em uma das aulas que eu tive sobre arte, né? E eu lembro muito bem da professora trazer esse conceito, né, de os valores são a bússola. Ou seja, esses valores que a arte vai trabalhar são aquelas questões que fazem a sua vida se mover, né? É aquilo que você acredita mais profundamente. É o que te faz pulsar, né? Então, é o que, por exemplo, a psicologia representa para mim hoje, né? É um valor muito grande. Para mim é muito importante estar aqui, compartilhando conhecimento com vocês, adquirindo conhecimento. Para mim é muito importante estar na clínica, ajudando as pessoas, né? Então, a psicologia, ela é um valor. Ela me mostra para onde eu quero ir, né? Então, se eu não tenho uma noção de quais são os meus valores nesse sentido, de quais são os movimentos que eu quero para a minha vida, aquilo que eu não abro mão de fato, né? Posso ficar preso aí dentro de uma inércia comportamental, por exemplo, né? De como se eu estivesse vagando em um oceano sem direção, né? Então, eu sempre uso esse exemplo, por exemplo, da bússola, para explicar para os clientes a importância dos valores, né? De que forma? Imagina que você é um barco em alto mar. E aí você está levando o seu barquinho e você avista uma tempestade ao norte. E aí você fala, opa, tempestade, vou voltar. E aí você vira o seu barco, de norte para sul. E aí você está seguindo viagem. E aí, mais ao sul, você encontra outra tempestade. Aí você fala, opa, preciso desviar. Aí você vai do sul, você vai para o nordeste. E fala, beleza, agora eu vou nessa direção. E aí você vai chegar lá e você vai se deparar com outra tempestade. E aí o que você faz? Muda a rota de novo. E aí, nesse processo, você vai ficar vagando, 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 vagando. E nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, por que os valores são como as bússolas, né? A bússola vai te apontar para onde você quer chegar, independente de uma tempestade ou não. Por quê?
Se você se vê de frente para uma tempestade, mas você entende que aquilo que você quer está depois dessa tempestade, você vai seguir por dentro dela. Por mais que ela faça seu barco chacoalhar, por mais que ela fure o seu barco, por mais que ela coloque água para entrar no seu barco, né? Você entende que o que vale a pena está depois dessa tempestade. E aí você para devagar em alto mar, né? Então, esses são os valores para a arte, né? São, são esses conceitos que vão trazer significado para a sua vida, né? Aquilo que você não abre mão. E aí, por último, nós temos a ação comprometida, né? Que é justamente colocar em prática o resultado de todas essas habilidades, né? Então, se eu sei o que eu quero para minha vida, se eu estou completamente conectado e aberto para o que está acontecendo hoje no meu contexto, se eu aceito o que eu sinto, né? Se eu já não estou mais preso a tudo que eu penso, se eu já não encaro o que eu penso como uma verdade absoluta, né? E eu consigo agir em direção àquilo que é realmente importante, eu tenho flexibilidade psicológica. Então, essa ação comprometida é o que vai coroar esse processo terapêutico, né, de flexibilidade psicológica, né? Então, não existe aqui uma tentativa, por exemplo, de redução de sintomas. Então, para o terapeuta ACT, o nosso foco nunca vai ser fazer alguém sofrer menos, né? Isso costuma ser até assim uma brincadeira que eu uso com os clientes, né? Que eu falo, olha, vou ensinar vocês aqui a ficar tristes, tá? Vou ensinar você a sofrer e talvez eu te faça chorar. E eu sempre falo em tom de brincadeira, né? Mas para poder desconstruir essa visão desgostosa que a gente tem das emoções desconfortáveis, né? Porque elas também têm uma função importante dentro da nossa vida. A gente também precisa se sentir triste, a gente também precisa se sentir com medo, né? Porque se não fosse necessário, o nosso corpo não ia se desenvolver e se adaptar para funcionar dessa forma. Então, devidamente apresentado o Hexaflex da flexibilidade psicológica, eu trouxe aqui o Hexaflex da inflexibilidade psicológica. Então, dentro desse Hexaflex aqui, o que a gente consegue perceber? Como que o cliente chega na clínica, né? Então, geralmente, esses vão ser os processos que o cliente vai apresentar quando ele chegar para a gente solicitando ajuda, né? Então, pode ser que seja apenas um desses processos em evidência, pode ser que sejam todos, né? Enfim. E a partir daqui, eu vou começar a entender qual é o sofrimento dessa pessoa, né? Então, geralmente, o cliente vai chegar na clínica evitando suas experiências, né? Ou seja, lutando para evitar os sentimentos, as sensações ou memórias desconfortáveis, mesmo que isso limite a vida dessa pessoa, né? Esse cliente vai chegar fundido cognitivamente, ou seja, ele vai tratar esses pensamentos como verdades absolutas, vai ficar preso a esses pensamentos, perdendo contato com a realidade do momento. E aí, dentro desse pilar central, a gente pode entender que ele vai estar sempre acontecendo, né? Quando alguém chega até a clínica em estado de sofrimento, ou seja, alguém está desconectado do momento presente, né? Ou vivendo no piloto automático, preso ao seu passado, né? Ou preocupado com o futuro, sem presença no aqui e no agora. E com esse eu conceitualizado, né? Ou seja, ele enxerga a si mesmo de uma maneira rígida e limitada, baseado nos rótulos, histórias e experiências passadas. Ah, não, mas eu sou assim. Ah, não, mas não, eu sei, mas eu sou desse jeito mesmo. Ah, não, mas eu sempre fui assim. Eu sou assim mesmo. Né? Então, são frases muito comuns que a gente costuma escutar, né? E que vão apontar para esse eu que está completamente conceitualizado, né? Ou seja, não existe abertura para enxergar quem eu sou enquanto pessoa, né? Eu estou preso. Ô, João, seu microfone mutou. Aí voltou. Voltou agora.
Show. Onde eu tinha parado, até me perdi. Na hora que mutou, eu falei. Peguei, o eu conceitualizado. Então, né, é muito comum a gente ver as pessoas já muito presas a esses conceitos, né? E aí, principalmente, estar aí evitante, né? Estar fundido com esses pensamentos, estar desconectado com o momento presente, né? Estar com esse eu muito conceitualizado, consequentemente vai levar a essa pessoa a ter uma baixa clareza sobre os próprios valores, né? Ou seja, esse sentimento de estar perdido, sem direção, sem motivação, né? Porque não tem consciência do que é realmente importante para a sua vida. E aí, como uma consequência maior, a gente tem essa inação, né? Ou essa evitação da ação, que é essa paralisia, né? De você tentar agir de forma impossível, sem consistência com seus valores, por medo de errar ou de sofrer, né? Então, para evitar o desconforto, eu deixo de fazer alguma coisa, né? Então, para evitar a possibilidade de, quem sabe, eu ficar mal, porque eu posso não ir tão bem numa prova, eu deixo de fazer essa prova. Então, a partir daqui, a gente vai conseguir entender qual processo está mais evidente para esse cliente que chegou na clínica, né? Será que ele é muito evitativo, né? Será que é uma pessoa que está muito fundida? E a gente pode trazer o exemplo mais didático, eu diria assim, por exemplo, da adição, né? Então, aonde que o uso de substância vai entrar aqui dentro desse hexaflex, por exemplo? Muito fortemente dentro dessa evitação experiencial, né? Então, ali existe um contato, uma falta de abertura tão grande para lidar com o que eu sinto, que eu preciso anestesiar o meu corpo dessa sensação experiencial, né, para tornar possível essa vivência. Então, eu vou ter, dentro de um processo de adição, né, de dependência química, que seja, esse processo de evitação muito grande. Então, claro, só esse processo vai trazer fusão cognitiva, desconexão, eu conceitualizado, falta de clareza nos valores e tudo mais. Mas eu tenho uma grande evidência sendo apontada para mim aqui, a partir da Hexaflex. Então, esse cliente, talvez, ele busca muito mais esse mecanismo de evitação do que o de fusão cognitiva, por exemplo, né? E aí eu espero que esteja dando para vocês acompanharem, porque às vezes eu falo muito, falo rápido, tá, gente? Então, espero que esteja tudo no tempo. E aqui eu decidi dividir, né, esse Hexaflex para vocês entenderem quais são esses pilares aí principais da arte. Então, se nós estamos falando de arte, nós estamos falando de abertura, de presença e de compromisso, né? Então, a abertura é o que a gente vai proporcionar nesse lado esquerdo do Hexaflex, né? Nesse pilar de aceitação e de exclusão, o que a gente vai chamar de abertura. A presença é esse contato com o momento presente e com o self conceitual. E a ação comprometida, esses valores aí com compromisso, né? E aí eu trouxe uma definiçãozinha aqui para cada um deles. Ser aberto é reconhecer e acolher os pensamentos, emoções e sensações desconfortáveis, ao invés de travar uma guerra interna com eles. Na arte, aprendemos que o sofrimento muitas vezes aumenta quando tentamos controlar ou suprimir aquilo que sentimos. A abertura permite seguir em frente, mesmo com a dor, respeitando a experiência interna, sem deixá-la definir nossas escolhas. Exemplo, sinto medo de fracassar e ainda assim posso continuar agindo com coragem. Então, aqui, acho que é um exemplo muito legal, né, de como a gente, por muito pouco, né, a gente vai sentir que esse medo de fracassar é algo que coloca a gente nesse lugar oposto à coragem, né? E isso é uma relação arbitrária, né? Porque quem tem coragem também sente medo. Quem tem coragem também fracassa, né? Mas, a priori, dentro desse movimento de autoproteção que o nosso cérebro vai buscar, né, ele sempre vai trazer o medo
para te colocar nesse lugar de paralisia, né? Então, às vezes, vai faltar a essa consciência, essa ligação que pode fazer muito mais sentido, como se eu fracassei hoje, eu posso me esforçar e me sair melhor na próxima. Né? E aí nós temos o conceito de presença. Estar presente significa prestar atenção ao que está acontecendo neste exato momento com curiosidade e gentileza. Essa conexão com o agora favorece a clareza, a autorregulação e a percepção dos próprios pensamentos e emoções como eventos passageiros. A presença nos convida a responder com consciência e não apenas reagir automaticamente aos impulsos ou hábitos mentais. Então, esse pilar da presença, por exemplo, é um lugar onde cabe muito a gente utilizar o mindfulness, né? Que é já um conceito-chave, não só para a arte, para as contextuais, mas para TCC, e eu acho que para todas as abordagens de maneira geral. Acho que o mindfulness é algo que, né, vem mostrando cada vez mais o seu valor dentro da nossa prática, né? E ele é uma ferramenta muito preciosa para poder proporcionar esse estado de presença, né? Que é eu conseguir observar sem julgar, né? Então, geralmente, eu penso alguma coisa e logo eu julgo o que eu estou pensando. Eu preciso validar esse pensamento de alguma forma. Quando eu estou presente, eu consigo só observar. Às vezes, alguns pensamentos são só passageiros, né? Assim, eles vêm, eles passam, eles vão embora. Né? E quando eu tenho essa presença, eu não fico apegado a tudo que acontece dentro de mim. E aí, por último, ação comprometida. Agir com base em valores é escolher atitudes alinhadas com o que é realmente significativo para você, mesmo quando surgem medos, dúvidas ou desconforto. Ainda é possível tomar decisões que reflitam seus princípios e aspirações. A ação com valores oferece direção em momentos difíceis e promove uma vida com mais coerência, propósito e vitalidade. Exemplo, mesmo sentindo insegurança, eu escolho manter essa conversa porque valorizo a conexão. Né? Então, aqui um exemplo de ação comprometida para alguém que pode estar enfrentando um quadro de fobia social, né? Então, o medo de conversar com alguém não vai deixar de existir. Essa pessoa sempre vai estar tensa e insegura diante do outro. Mas, ainda assim, ela pode valorizar essa conexão e se manter dentro dessa conversa. E agora, né, o que a ACT muda para nós, dentro da clínica? Né? Vamos falar agora aí desse psicólogo, dessa psicóloga, né, desse terapeuta que está ali do outro lado, assumindo o cuidado, né, de outra pessoa. Então, eu separei aí esses 4 impactos principais, né, que eu acredito, que eu vejo, né, já numa prática de 5 anos de ACT. E a primeira é a vulnerabilidade como força clínica. Né? Então, a ACT, ela convida o terapeuta a reconhecer e a acolher a própria humanidade e limitações, o que fortalece a empatia e a conexão terapêutica. Não é mais o especialista que conserta, mas um parceiro de jornada. Né? Então, a ACT, ela vai falar muito sobre a nossa posição perante a outra pessoa, né? Que muitas vezes a nossa escuta, ela está enviesada ou até bloqueada por conta da nossa própria insegurança. Né? Então, a gente entende muitas vezes que a insegurança não pode fazer parte do meu processo de trabalho. Só que essa insegurança ela é inevitável para o meu processo humano, de vida. Né? Então, a ACT ela vai sempre convidar o terapeuta a estar aberto para a própria insegurança. Né? Ou seja, entender quando você está inseguro é muito importante para você conseguir redirecionar a atenção de volta para o seu cliente, que é o foco principal, né? E aí, a ACT, ela vem fazer esse convite, né, para tirar a gente desse lugar do médico, né? E daí tá o porquê de eu usar e escolher, né, essa nomenclatura de cliente para as pessoas que eu atendo, né? Para tirar eles dessa relação de passividade, como existe um hospital, quando eu tenho um corte, e o médico vai lá e sutura para mim.
Eu me sento, eu estou passivo diante desse profissional, ele faz o trabalho todo, eu só vou para casa e cuido. Na terapia, dentro da terapia de aceitação e compromisso, principalmente, não é o processo que a gente deseja, né? Então, o terapeuta, ele não está ali para aliviar os seus sintomas ou para fazer você sofrer menos, né? Ele está ali para te acompanhar e te orientar sobre como desenvolver esses processos de flexibilidade, né? Então, existe um abandono da rigidez técnica. Em vez de aplicar protocolos de forma rígida, o foco está na presença na flexibilidade e na relação com o cliente, momento a momento. Então, questão importante. João, a ACT não tem protocolos? Tem, tá? A ACT tem muitos protocolos. Tem protocolo à vontade, tem técnica, tem metáfora sobrando, tem livros, artigos sobre isso, né? Mas o que acontece? Para a ACT, esses protocolos não são diferenciais, eles são bônus, né? Ou seja, para a ACT só importa o processo. Então, desde que você esteja dando atenção ao processo que está acontecendo, a ACT está acontecendo, né? Então, você não depende de protocolos, por exemplo, para tratar determinadas situações. E isso parte do ponto de vista de que muitas vezes os protocolos são produzidos dentro desse campo acadêmico, né? Então, a gente tem uma linguagem muito academicista, exemplos muito academicistas, né? E esse academicismo pode fazer mal para esse terapeuta que está ali frente a frente com a demanda da clínica. Então, muitas vezes os protocolos são produzidos por profissionais que não têm atuação prática, né? Que estão, às vezes, muitos anos dentro das produções científicas, envolvidos com pesquisas, o que é muito bom, né? A gente precisa dessa pesquisa, mas muitas vezes existe uma falta, né, entre essa produção científica e essa prática real na clínica. Então, acho que a ACT, ela impacta principalmente nesse sentido, né, de uma abordagem menos rígida, né, e mais presente, né, talvez mais humanizada, mais igualitária, né. Então, até coloquei, o terapeuta se posiciona como alguém que também lida com o sofrimento, no mesmo barco que o cliente, né. Então, eu saio dessa posição de alguém que está ali superior e que vai cuidar de reduzir o seu sofrimento, né. A gente vai entrar junto nessa jornada, a gente vai remar junto esse barco, e ele só vai chegar do outro lado se você remar junto comigo. E aí a gente tem também essa relação terapêutica como um processo, né? Então a relação, ela não é só um meio para a técnica, ela é parte do processo transformador, né? Então, o que isso quer dizer? Que é essencial que eu compartilhe, por exemplo, minimamente alguns valores com os clientes que eu atendo, né? Porque isso vai gerar conexão. E essa conexão é importante, né? Porque não é que a relação terapêutica ela é essencial para o processo de mudança, né? Mas ela é parte desse processo. Então, não é que tudo se trata sobre a relação terapêutica, mas estabelecer uma boa relação é parte essencial do processo como um todo, né? Então, como a ACT transforma quem cuida, né? Então, dentro de tudo isso que eu falei, né, eu acho que vale ressaltar essa questão da prevenção ao esgotamento, né? Então, abandonar a postura de solucionador de problemas, ao abandonar a postura de solucionador de problemas, o terapeuta se alivia da pressão de controle e de aprender a estar com o cliente, e não contra o sofrimento, né? Então, muitas vezes, o que acontece? O cliente traz uma demanda e você, não sei, nunca ouvi falar sobre isso, não sei que técnica que usa, não sei de onde isso vem, eu não sei. E aí pronto, você entra em um estado emocional de pura tensão, você abandona o seu cliente. Por quê? Porque você foi para dentro da sua cabeça. Porque você já foi lá para o seu self conceitualizado e com certeza está buscando experiências passadas para justificar o que está acontecendo na sua vida agora. Então, poder abandonar esse lugar de solucionador é o que traz um alívio também emocional para a nossa prática, né? E aí algo que é muito importante falar, porque nós também adoecemos,
nós também estamos adoecendo, né? Junto com todo esse adoecimento contemporâneo e que a gente vai acompanhando e cuidando das pessoas, do outro lado, nós temos um terapeuta que também é uma pessoa, que também tem uma história, que também tem segurança e que fica doente, né? Então, sair desse lugar de solucionador de problemas traz essa prevenção para que eu não esteja esgotado, né? Para que eu consiga dizer para um cliente assim, olha, você me trouxe uma situação agora que é nova, né? Eu vou precisar pesquisar e a gente vai aprender mais sobre isso juntos, né? Isso é algo que já aconteceu comigo e que eu achava que não seria possível, né? De eu falar assim, olha, eu não sei sobre o que você está falando. Aliás, eu até sabia, mas eu não sabia tão profundamente a ponto de fazer com que aquilo ali pudesse ser trabalhado dentro daquela sessão. Eu falei, olha, eu vou descobrir mais, e a gente vai descobrindo junto, a gente vai ter uma troca, e aí, a partir disso, a gente vai desenvolver aqui um processo, né, para poder explorar essa questão que é importante para você. Então, isso é algo que a ACT enfatiza muito, né, esse apoio à insegurança clínica, né? Então, eu coloquei aqui, os estudos da ACT reconhecem a insegurança do terapeuta como um fenômeno natural, não a cobrança de controle total, mas de acolhimento da dúvida com ação comprometida. Ou seja, o seu comprometimento ali dentro da sessão é com o seu cliente, né? E não com os seus eventos internos. Para isso, você precisa abandonar esse controle do que você está fazendo, né? Para conseguir flexibilizar até a sua atenção para essa pessoa e para o processo que ela está te apresentando, né? E que às vezes você não vai estar preparado para lidar de imediato. E está tudo bem. Então, flexibilidade também para o terapeuta. A prática da ACT exige que o terapeuta cultive a própria flexibilidade psicológica, ajudando a lidar com a frustração, crítica, fadiga e dúvidas na profissão. Mais coerência entre a vida pessoal e a prática clínica. A ACT convida o terapeuta a viver os mesmos valores que propõe para o cliente, promovendo a autenticidade e integridade profissional. Ou seja, eu não mobilizo ACT, eu não mobilizo flexibilidade psicológica se eu não pratico na minha vida. Eu não posso, por exemplo, incentivar os meus clientes a fazerem uma prática de mindfulness, ou a guiar uma prática de mindfulness durante uma sessão, se eu não pratico mindfulness. Se eu não tenho esse contato, essa experiência, né? Essa vivência, que vai ser essencial para a arte, né? Estar presente. Eu preciso praticar, né? Quer dizer que eu vou estar sempre sendo completamente flexível psicologicamente? Não, né? Mas eu vou estar aberto para os meus processos de inflexibilidade. Eu vou conseguir acolher esses processos com gentileza, né? Com carinho, com amor, né? Com afeto. Então, o convite da ACT, né, é não prometer uma vida sem dor, né, mas convidar você a construir uma vida com propósito, presença e significado. É um chamado para acessar a luta interna e começar a viver em direção ao que realmente importa. Com coragem para sentir, gentileza para acolher, compromisso para seguir. A ACT propõe uma jornada de autenticidade, liberdade e valores vividos. E é isso, meus queridos. Espero que eu tenha sido claro e objetivo, né? Acho que trazer uma ideia um pouco mais nova dentro da psicologia pode ser um desafio nesse sentido, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E agora, né, claro, com certeza, um espaço aí para dúvidas, perguntas, fico à disposição de vocês. Tinha algumas perguntas aqui no chat, deixa eu ver se eu encontro. Ó, dá para ir para a ACT sem passar pela TCC? Total. Então, acho que um dos objetivos até de eu ter trago essa comparação com a TCC é justamente essa.
são pressupostos completamente distantes, né? São propostas bem diferentes. A TCC, ela parte de um pressuposto filosófico diferente, né? Que é mecanicista, diferente do contextualismo funcional. Então, para você ir para a arte, você precisa estudar principalmente o contextualismo funcional. Perfeito. Qual o maior desafio na ACT, na prática clínica? Maior desafio na arte. Eu acho que o maior desafio da arte é viver a arte na prática clínica, né? Eu acho que aqui a gente fala, eu falei, né, a gente fala sobre os conceitos, né, e tal, e abertura, estar presente, né, e praticar isso é muito difícil, né? Então, é muito difícil viver isso, e precisa ser difícil para você entender o quão é difícil para outra pessoa. Então, acho que a maior dificuldade está aí, nessa vivência, né, para te colocar mais inteiro na experiência do outro, nessa escuta ativa. Isabela, sobre aquela questão de abordagens da equivalência, eu não entendi muito bem sobre o de perspectiva. Sobre relações deíticas. Então, o que acontece? Ali eu trouxe um exemplo dessas relações que a gente pode criar, mas ali é um exemplo muito, muito raso. Então, se a gente for abordar relações deíticas, por exemplo, a gente vai ter que abordar conceitos muito técnicos da RFT, né? E aí a gente vai para um assunto bem mais profundo que pode ficar um pouco confuso, né? Mas de maneira mais objetiva, é sobre você criar uma relação que vai mostrar a sua perspectiva em relação ao segundo estímulo. Então, por exemplo, a Isabela é minha amiga. Eu posso dizer isso, é uma relação idêntica também, tá? E aí, o que acontece? Nem sempre essa relação ela vai acontecer sozinha, né? Como eu falei. Ela pode estar vindo junto de outros tipos de relação. Então, o nosso cérebro é uma máquina muito potente, ele cria essas relações assim. Perfeito. Natália? Foi incrível, João, adorei. Achei que eu tinha uma muito vasta relação com essa abordagem, assim, mas nunca nem pensei em ver, mas eu adorei. E olha que eu nem tenho tanta ligação com a TCC. Assim, e realmente, tipo, é completamente diferente, assim. Completamente. Então, Pois é, as pessoas têm adorei. essa noção, assim, de que falam, ACT é uma TCC. Não, Era ela essa. é cognitiva Quando e ela você é falou, comportamental, mas não é TCC. eu comecei assim, pô, tem muito a ver com a TCC. E aí você foi continuando, eu falei assim, não tem nada. Não tem nada a ver. Muito bom. Queria lembrar que a palavra-chave é acolhimento, tá, gente? Coloca lá. Queria lembrar vocês também sobre a nossa imersão. Para não sei quem estava antes, quem já chegou a ouvir, quem chegou agora na palestra do João, a gente vai ter uma imersão com algumas abordagens. A gente vai ter com a PBE, abordagem PBE, a terapia de aceitação que a gente teve aqui, e abordagem centrada na pessoa, gestalt terapia e terapia do esquema. Quem está aqui no congresso agora vai ter uma super coisa assim maravilhosa. Por quê? Cada uma dessas abordagens vão ser 3 dias nessa imersão. Cada uma dessas abordagens vai ser R$50. Se você fizer inscrição até amanhã, meia-noite, você vai ganhar as 5 abordagens, conseguir participar dessa imersão por R$160. Então, assim, façam a inscrição. O pessoal acho que vai colocar aqui os links. Mas também temos um sorteio para vocês. Vai ter lá as postagens. Vai ter as postagens lá. Desculpa que eu me perco. Chega mensagem aqui, eu fico lendo. Vai ter os posts lá. Vocês vão ter que comentar em cada um deles. Vamos fazer o sorteio. E quem, naquela postagem, se você comentou em cada uma das postagens, no sorteio
na postagem que você comentou, se você, por exemplo, comentou na abordagem de Gestalt e você foi sorteado na abordagem de Gestalt, você vai ganhar esse sorteio aí de graça, você vai participar dessa abordagem, tá? Então, eu recomendo vocês a comentarem em todas para vocês terem a possibilidade de ganharem todas. E mesmo assim, quem já tem interesse em participar de todas, aproveita a promoção, porque é R$160 para você participar de 5, gente, de 5 abordagens. A gente cometeu um erro, aí a gente está arcando com as consequências dos nossos erros com essa promoção aí. Tem um comentário aqui muito bom. Tive que voltar para falar dele. Obrigada por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Eu escolhi a TCC, mas sinto uma falta dessa parte menos estruturada e mais humanizada. Ah, que foi incrível. Me interessei muito pelos conceitos. Eu acho que alguém ficou aí na berlinda agora, hein? Pois é, eu acho interessante, quero falar uma coisinha aqui, rápida, tá? Mas acho que é muito importante a gente fazer esse congresso, falar de abordagens, mas mais importante ainda a gente ressaltar o quê? Que nós somos profissionais que estamos unidos pela psicologia, né? A psicologia é a ciência que torna a nossa prática comum, né? Então, apesar de a gente se identificar mais com uma abordagem, às vezes, do que com outra, né? É legal a gente ter essa visão de abertura, né? Olhar para todas as abordagens com esse olhar sem julgamento, né? Porque, de fato, o que é bonito da nossa profissão é a psicologia, né? A abordagem é aquela ferramenta que a gente entende que, poxa, essa aqui funciona melhor comigo. Mas é como eu vou aplicar a psicologia. A mesma que o cara da psicanálise vai aplicar, e é a mesma psicologia que alguém da comportamental, que alguém do humanismo, né? Então, acho que a gente precisa estar unido nesse sentido, né? E tornar as abordagens também uma ferramenta que nos une e não que nos segrega, porque eu acho que todas as abordagens somam muito, 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 muito. É meio que a abordagem te pega, né? Por exemplo, eu faço terapia com abordagem e me identifico na terapia, eu gosto desse tipo de terapeuta. Mas para eu aplicar isso em outra pessoa, eu me sinto mais confortável com outra. Mas todas funcionam. É questão de adequação. A Emily levantou a mão. Oi, gente, boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos. Essa é da Bahia, que eu lembro, não é? Sim. Rapaz, o sotaque não tem como. É como o João falou aí, né? Eu acho muito importante, né? A gente, quanto profissional, está frisando isso, porque eu percebi aqui na faculdade a gente tinha uma pressão muito grande com relação a escolher uma abordagem, a se manter fiel a uma abordagem. Mas só que na prática clínica a gente percebe que não, a gente não precisa estar preso a isso. Como algumas profissionais que deram palestra ontem mesmo, elas também trouxeram isso. Então é igual a prática baseada em evidências. A gente vai tentar ao máximo se aproximar das evidências, né, do que está ali comprovado que funciona, para a gente estar trazendo para a nossa clínica. Mas eu, por exemplo, eu trabalho na abordagem rogeriana, né, humanista. Mas eu, claro que vou tentar me aproximar dessa parte científica, dessa parte de atualizações, o que está ocorrendo, o que está sendo pesquisado, o que está sendo positivo para eu trazer para a minha clínica. Então, assim, eu não preciso me prender à abordagem teórica, porque, inclusive, eu escolhi desde lá da faculdade pela questão de filosofia de vida mesmo, né? Porque é a forma como a gente vê o ser humano. Mas, na prática, a gente pode trazer técnicas de outras abordagens, desde quando se adequa ali a subjetividade do nosso cliente. Então, assim, estou amando o congresso, só para deixar bem claro, e eu achei muito legal que a maioria dos palestrantes trouxeram isso, e é muito importante até porque tem muitos estudantes aqui, eu acredito, e para eles não ficar presos a isso, né? E é um discurso que é bem reforçado na faculdade. Na verdade, a faculdade tem... Eu vim de uma faculdade, né? E depois fui para outra, fui transferida. E assim, a gente vê muito como cada faculdade acaba que os estudantes têm... Eles visam, tipo assim, botam a psicanálise no topo, aí outra de outra abordagem no topo,
E aí parece que a gente tem que entrar em rixa um com o outro, porque ou é psicanálise ou é TCC, hein? Só um dos dois. E aí fica uma segregação gigante, assim, absurda. E eu tive essa experiência em 2 faculdades diferentes, em uma não falavam nada de psicanálise, e aí todo mundo detestava a psicanálise, os professores, até o tom de que falava também era um tom meio menosprezando, e quando eu fui para outra, era enaltecida a psicanálise, e menosprezando outras. E é exatamente isso que o João falou, não é assim. Você tem que aprender todas as abordagens e todas elas se complementam, né? Todas elas são psicologia. Exatamente. Pensa aí, a colega deu o exemplo aí, que ela é rogeriana, né? Então, assim, o Rogers é uma leitura essencial para qualquer pessoa que está na clínica, para você aprender sobre a sua postura diante do outro, né? O Rogers também vai falar de aceitação radical, né, que é um conceito diferente da ACT, mas que, de maneira prática, pode se assemelhar, né? Eu acho que aí cabe até acrescentar isso sobre a ACT, né? Que eu não me restringo a técnicas ACT, né? Eu uso roleplay, eu uso mindfulness, eu uso cadeira vazia, né? Acho que desde que o processo esteja sendo mobilizado, né? Desde que eu esteja enquadrando a ACT dentro desse escopo que eu trouxe para vocês, tudo é permitido desde que, né, esteja alinhado com esses processos de flexibilidade. Pode falar, Isabela. Boa tarde, gente. Para complementar a frase da colega do João, eu acho que uma coisa que é legal, mesmo que eu já sei que abordagem que eu quero seguir, a gente se dá a oportunidade de despir o preconceito para a gente entender, porque até na prática clínica isso facilita muito. Eu trabalho com a TCC, mas eu atendo pacientes que se identificam mais com a psicanálise e que vieram por indicação. Então, eles trazem uma linguagem de inconsciente, de não sei o quê, que não é o trabalho deles traduzir para a linguagem que eu utilizo. Cabe a mim compreender o que eles estão trazendo quando eles querem dizer. O que é inconsciente, o que é, eu acho que eu recalquei isso. Então, mesmo que eu não queira, primeiro, que quando a gente conhece, a gente pode acabar se surpreendendo, e aí a gente fala, poxa, achei que não gostava, mas vi aqui, igual a colega que falou assim, nossa, eu estava querendo a TCC, mas a ACT, agora quem sabe, né? Então, permite isso e dá perspectiva de não. Eu já sei que eu não quero, permite com que a gente converse melhor e acolha melhor aquele paciente, aquele cliente que vier para a gente, porque é o nosso trabalho se atualizar e tentar compreender e fazer ali de uma forma com que o cliente, ele esteja ali, ele possa falar da maneira que ele compreenda, né? E eu tenho conhecimento suficiente para fazer essas conversas, até porque às vezes a gente tem nomenclaturas diferentes de abordagem diferente, mas no final a gente está falando sobre processos humanos. Então a gente precisa ter essa compreensão, né? Reverenciar aqui a Isabela agora. Ainda bem que está gravado, fazer um corte. Peço que você autorize já também para a gente ter na gravação a autorização. Colocar lá. Muito bom. Só quero saber se a Cristina já chegou e a Renata, que a gente precisa pular. E agradecer o João, tá aqui, estou vendo a Cristina aqui, ó. O pessoal está falando da TCC, chegou a palestrante que vai falar de TCC. João, obrigada pelas suas contribuições. Estou animada para o grupo de imersão com você, vamos ver como que vai ser isso aí. Quem quiser, não deixe de se inscrever, que vai bombar. E a gente só tem 20 vagas. Gente, então é isso. Mais uma vez, meu muito obrigado.